programa de hoje fala sobre o passado e os destinos políticos e sociais de países da América do Sul. Participam desse debate Igor Fuser, jornalista e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Oswaldo Cogiola, professor de História Contemporânea da USP, Ivo Herzog, presidente do Instituto Vladimir Herzog, e Cido Faria, coordenador do Centro de Memória do ABC, ex-exilado político. Cido, vamos continuar o debate que tínhamos interrompido do segundo para o terceiro bloco. Quero ouvir agora o Cido e o Ivo, né, a respeito das tensões presentes, quer dizer, considerando que a questão política, né, e esse processo político das ditaduras para a redemocratização, eles estão em curso. As tensões presentes, a gente vive um momento de maior tensionamento na América do Sul, depois de um momento de um certo ciclo de prosperidade e de instalação de mecanismos democráticos em vários países. Como que você vê as tensões atuais e a importância, portanto, de repensar esse passado recente em relação ao que temos pela frente? Eu sou bastante pessimista, porque a experiência que a gente viveu, a história que a gente viveu, vamos começar, por exemplo, com relação às Forças Armadas. As Forças Armadas, elas foram fortemente solidárias umas às outras. Um golpe, uns militares apoiaram outros e tal. Você pega a Operação Condor, que no Brasil chamava Operação Carcará. Então, ela buscou eliminar tudo quanto foi pessoas que estivessem na resistência. Eu, por exemplo, tenho alguns amigos que desapareceram na Operação Condor, inclusive dois aqui de Diadema, dos irmãos Carvalho. E aí o que aconteceu? Essas Forças Armadas de 30, 40 anos atrás é exatamente a mesma de hoje, como foi colocado aqui. Não houve mudança nenhuma. O general ele está lá, recebe o seu salário, mas continua com a mesma cabeça. Aí aquela ideia, se tiver de dar um golpe de novo, ele dá. Né? E aí o meu pessimismo é o seguinte: esses governos, digamos, de esquerda que assumiram, eu falo, não assumiram o poder, assumiram a administração do Estado, eles não têm coragem nem peito para enfrentar as Forças Armadas. Isso acontece exatamente no Chile, que os militares na época do Pinochet estão lá, exatamente os mesmos. E a Michelle Bachelet que tem um pai que era general, ela não tem coragem de botar a mão na ferida. Isso segundo os chilenos. No Brasil, a mesma coisa. A Dilma e a Lula tiveram peito e coragem de mexer nas Forças Armadas. Estão comprando mais aviões e tal, mas como se nós tivéssemos para ser invadido por alguém. Né? Então, essa é a minha grande decepção, inclusive um certo retrocesso. E como disse o Ivo, quer dizer, o sistema de repressão que matou e eliminou pessoas de esquerda, continua eliminando negro, gays, amarelos, nordestinos, e continua a mesma coisa. Então essa é que é a minha insegurança diante desse Estado. Quer dizer, as Forças Armadas, elas ainda têm o poder, porque elas têm o fuzil. Então é um pouco isso. Ivo. Bom, eu vou começar discordando do pessimismo, porque eu acho que justamente uma coisa muito boa que está acontecendo são essas tensões. Acho que a gente só passou aí um período de 2 décadas de falta de tensão, de falta de inconformismo, de falta de indignação da população de maneira geral, que ficaram só observando o que estava acontecendo. Iam votar, cada vez menos pessoas votando, e essa falta de mobilização da população de baixo permitiu que o processo político do Brasil nessas últimas 2 décadas caminhasse para o que a gente tem hoje. Níveis de corrupção absurdos, absoluta ausência de lideranças político-partidárias. Você não tem mais o partido com aquela figura de partido, com ideologia, com aquela pessoa que eu posso me associar, que eu sinto uma identidade. Esse processo eleitoral que deixou de discutir a sociedade, com os cidadãos, e discute no gabinete dos políticos e das empresas que financiam as campanhas. Essa ruptura do processo democrático, da essência da democracia com o povo, indo só para esse nível que não tem a participação popular, que leva para essa coisa maluca. E as manifestações de junho do ano passado é um primeiro sinal disso. E coisas graves que a gente vê, de repente, o poder público fazendo, como demonizando a imprensa. Não existe país democrático sem imprensa livre. Qualquer governo que critica a liberdade de imprensa é um governo com viés fascista, porque não aceita crítica. E o interessante é que são governos que, quando eram oposição,
abraçavam a imprensa e iam junto fazer oposição contra o governo vigente na época. E essas coisas são muito perigosas, essas coisas são realmente muito perigosas. Então, eu discordo dele no pessimismo, eu vejo um otimismo por esse lado. Eu sinto talvez um pouco de cansaço, né, estou com 47 anos, depois de 38 anos desde a morte do meu pai envolvendo nisso daí, de ver que certas mudanças fundamentais precisam acontecer nesse país para a gente viver numa sociedade efetivamente de democracia participativa. Uma reforma política tem que acontecer. A questão da impunidade tem que acontecer. O judiciário que a gente tem é ridículo. Um judiciário, o Brasil não tem lei de imprensa, mas vai um juizinho e diz, não, isso daqui não pode, você não pode falar do filho do Sarney. Que maluquice é essa? Que é isso? Né? Então, cada juiz legislando. E a questão da educação, que, de novo, na época que eu era jovem, que a gente acabava de sair da ditadura, falar que a ditadura acabou com a educação pública. E hoje está o desastre que está. Para o nosso amigo historiador, eu fui fazer uma palestra na escola Vladimir Herzog, que fica aqui no ABC. E fui querer fazer uma comparação. Então, eu falei assim, bom, então, por exemplo, o que vocês conhecem da Segunda Guerra Mundial? Ensino médio. Mais de 50% não sabia o que era a Segunda Guerra Mundial. Se a gente não tem essas referências, se esses jovens não têm, que cidadãos que eles vão ser no futuro? O que eles vão estar defendendo? Quais são os valores desses cidadãos? Talvez sejam os valores que aceitam que uma mulher seja linchada na rua. Né? Que um cara joga uma privada em cima de um estádio na cabeça das pessoas. O nível de violência urbana que a gente está tendo, e a grande briga que tem, que eu acho que é uma novidade na nossa sociedade, o último governo, três últimos governos, fizeram um trabalho maravilhoso do ponto de vista social, de trazer aquela massa mais pobre para a classe média, né? Mas uma das maiores tensões que a gente tem hoje é o rico contra o pobre. É o rico contra o pobre. A gente vê isso nas ruas, a gente vê esse processo. Tanto é verdade que um outro dado interessante, como o nosso colega aqui falou, na Argentina foram 30 mil mortos na ditadura deles. Na nossa foram em torno de 450. Depois que acabou a ditadura brasileira, de 85 para hoje, foram mais de 10 mil pessoas assassinadas pelas forças públicas no Brasil. Mais de 10 mil pessoas. Um terço da Argentina na época da ditadura. 70% a 80% negros, pardos e índios. E essa é a sociedade que a gente vê e que as pessoas não ficam indignadas, não vão às ruas pedindo essa mudança. E aplaudem quando uma pessoa é linchada na rua. Então, isso é uma coisa muito preocupante. Mas eu, de novo, eu tenho um certo otimismo porque as pessoas estão voltando a sair na rua. O tema dos 50 anos do golpe trouxe o debate da questão da sociedade de volta para a pauta. Igor. Eu concordo com boa parte do seu pessimismo, agora... Do seu otimismo, né? Eu sou otimista. Eu vi mais pessimismo aí do que otimismo, um otimismo moderado no final. Né? Agora, eu acho que tem questões que a gente precisa aprofundar um pouco. Eu senti falta na crítica que você faz ao atual estado de coisas, numa crítica à mídia. Né? Quando se fala em liberdade de imprensa, eu não considero que se tenha liberdade de imprensa num país onde toda a informação que circula na sociedade é controlada por 5 ou 6 famílias, grandes empresas de comunicação, que têm todas elas a mesma posição, todos apoiam o mesmo candidato em todas as eleições, todas as questões polêmicas na sociedade brasileira, elas têm a mesma posição, né? E é sempre a posição dos ricos, essa guerra dos ricos contra os pobres. A gente está vendo isso agora, né? Na Zona Leste de São Paulo, uma ocupação, 2.500 famílias ocuparam um território que estava lá abandonado, sem cumprir... Quem deve definir o que a imprensa fala? Olha, não, tem que haver mais vozes na imprensa. Concordo. Mais vozes, não pode ser o monopólio da comunicação. Se chama desregulamentação não dos pode meios a Rede Globo, não pode a Rede Globo ter o poder que tem. Claro. Quer dizer, é necessário adotar mecanismos que estão sendo adotados, ainda que timidamente. Na Argentina, o Cojola mencionou o caso do Clarim. Quer dizer, foi uma luta de muitos anos para que o Clarim deixasse de ter o poder, né, que ele vinha tendo esse tempo todo na Argentina, ainda tem, em grande medida. Né? Agora, no Brasil, isso está paralisado. Quer dizer, é preciso haver políticas públicas voltadas para a democratização dos meios de comunicação, para que haja mais vozes, para que não fiquem 3 ou 4 empresas dizendo o que todo mundo vai pensar. Entendeu? E isso não é fascismo, não é ditadura, isso é democracia. Confundir liberdade de expressão e liberdade de imprensa
com um processo de regulamentação da mídia, né? Que são coisas diferentes. Uma regulamentação que democratize, claro, que abra o espaço isso para não é mais antagonizar, atores. regulamentar não é ir contra a liberdade de imprensa. Exatamente. Né? Esse é o discurso que serve, que é feito por essas meia dúzia de famílias que dominam... Eles confundem de propósito o poder deles com liberdade de imprensa. São coisas completamente diferentes. Temos pouco tempo, então me deixa fazer um aviso que tem a ver com isto tudo, certo? Nós vamos fazer, onde posso mostrá-lo? Pode mostrar aqui, ó, na câmera simpósio do de Cezinha. 4 a 6 de novembro no Departamento de História da USP, vai se chamar Imperialismo e Guerra e tem como ponto de partida os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. A questão da ditadura vai estar no meio, certo? Segura mais um pouquinho. Vai falar de todas, de muitas das guerras que houve nos últimos 100 anos, certo? E a questão, evidentemente, das ditaduras militares tem a ver com isso, porque nós tivemos guerras, não devemos esquecer a Guerra das Malvinas, certo? Na qual esteve implicada, foi declarada pela ditadura argentina e foi o fator que determinou, em grande parte, eu diria quase praticamente toda a sua queda, né? Eu diria, o problema da imprensa, o problema da... dos problemas que tem a ver, evidentemente, nós temos um monopólio da imprensa que tem a ver com o fato de vivermos numa sociedade capitalista e a informação é um capital, né? Digamos assim, a democratização da mídia é uma luta que se coloca, certo? Mas eu não confundo o ataque à Rede Globo com um ataque contra o capitalismo. Uma coisa é a Rede Globo. A Rede Globo faz parte do capitalismo, mas não é todo o capitalismo, certo? O capitalismo é um sistema. Claro. A Rede Globo é um produto desse sistema, certo? Está dentro desse sistema e a Rede Globo e outros é um produto bastante que vive uma situação crítica porque, digamos assim, o direito porque é um direito conseguido pelo poder público, o de ter uma estação de televisão. Não é simplesmente, diferentemente do que acontece com outras coisas, certo? Que você não pode fazer o que quiser. Para emitir na televisão, você tem que ter uma autorização do poder público. Certo? Claro, é uma concessão, É não uma é uma concessão, propriedade exatamente, privada. Né? não é uma propriedade privada. E isso se vive, se armou um grande escândalo quando Chávez, certo, suspendeu a concessão mas o que estava fazendo era uma coisa constitucional, ele suspendia a concessão de uma determinada emissora para transmitir, etc. Fazia parte das regras do jogo, certo, porque o poder público pode dar e pode não dar, isso faz parte da regra do jogo. Agora, estou totalmente de acordo em que nenhum argumento pode ser utilizado, certo, para combater a liberdade de imprensa, inclusive a liberdade de difamação, certo. A imprensa não pode difamar, não, a imprensa pode difamar, porque assim como existe o direito de difamar, existe o direito de se defender contra a difamação, certo? As duas coisas. Porque senão vamos ter que ter um critério de dizer, bom, isto é difamação, não pode ser publicado. Bom, se é difamação não pode ser publicado, é o princípio da censura, certo? Você já está censurando porque quem classifica, quem se põe por cima da sociedade da informação, quem é o ser onisciente, que pode dizer que isto é uma difamação, isto não é verdade, etc, etc. Tem que deixar correr, existindo os mecanismos que permitam recorrer contra qualquer difamação. E, portanto, se trata de uma luta bastante grande e tudo mais. E isso é o que nos deixou todo isso. É importante o seguinte, o fim das ditaduras não foi uma volta ao passado. Porque as ditaduras não foram simplesmente uma interrupção, certo? Uma espécie de parêntese na vida dos países. As ditaduras foram uma continuidade do que estava anteriormente. Por isso que eu citei inicialmente o apoio dado pelos partidos políticos no caso da ditadura argentina. Não foi que antes tínhamos uma vida democrática com partidos políticos que depois chegaram os militares e deram fim na festa. Não, os partidos políticos chamaram os militares, certo? Então, portanto, estamos assumindo isso como parte de nossa história e, portanto, o fim das ditaduras não foi simplesmente a volta à situação anterior, porque a situação anterior também era uma porcaria, certo? Também havia, não somente no passado imediato, havia a escravidão no caso do Brasil, que é muito pior, certo? Porque na Argentina, por exemplo, a escravidão, havia menos negros, menos escravos, etc. Foi abolida em 1813, vamos dizer assim. Mas havia toda uma série de injustiças. Na Argentina não é que não se matava antes da ditadura militar, claro que se matava antes da ditadura militar e se matava bastante, certo? Então, portanto, as ditaduras foram revelar o profundo reacionarismo existente inclusive em setores conservadores, certo? A classe média que foi citada, que foi uma base de apoio, certo, de governos militares. Na Argentina se cunhou uma expressão para isso, certo? Classe média, né? Que se usa para, quando se fala de classe média, nesse sentido, essa classe conservadora que apoia regimes militares e tudo mais.
Então, o que veio à tona com o fim das ditaduras foi toda uma história, inclusive uma história que precede as ditaduras militares, e foi toda essa questão. O monopólio da mídia também veio à tona com o fim das ditaduras, por isso a questão do Clarim, certo, acabou acontecendo porque foi agravada durante a ditadura. E toda uma história Foi agravada durante a ditadura. colonizada, uma história, Exato. como diria o Lévi-Strauss, de decadência sem ter passado pela prosperidade, né? Pela civilização, de barbárie sem ter passado pela... Saiu da barbárie e foi a decadência sem ter passado pela civilização. Gente, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Lamento que um tema tão instigante tenha tão pouco tempo de debate. Espero poder fazer novas mesas como essa, contar com a presença de vocês para a gente seguir nessa conversa tão importante para todos nós, imagino, né? Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Analisamos erros, acertos que fazem parte do aprimoramento da democracia no continente sul-americano. Estamos em um momento no qual crise econômica, instabilidades sociais e políticas em alguns países fazem com que setores conservadores, reacionários, ataquem intensamente conquistas democráticas e sociais recentes, além de movimentos legítimos da sociedade, reivindicando e lutando pelas melhorias sociais que reconhecem como legítimas. É preciso defender o presente para que um futuro melhor e mais justo para todos seja possível. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.